No meio-dia de fim de primavera, tive um sonho como uma fotografia. Vi Jesus Cristo descer à terra. Veio pela encosta de um monte, tornado outra vez menino, a correr e a rolar-se pela erva, e a arrancar flores para as deitar fora, e a rir de modo a ouvir-se de longe. Tinha fugido do céu. Era nosso demais para fingir de segunda pessoa da Trindade. Hoje, vive na minha aldeia comigo. É uma criança bonita, de riso e natural, limpa o nariz ao braço direito, chapinha nas poças de água. Colhe as flores e gosta delas e esquece-as. Atira pedras aos burros, rouba a fruta dos pomares e foge a chorar e a gritar dos cães. E porque sabe que elas não gostam e que toda a gente acha graça, corre atrás das raparigas que vão em ranchos pelas estradas, com as bilhas às cabeças e levanta-lhes as saias. A mim, ensinou-me tudo. Ensinou-me a olhar para as coisas. Aponta-me todas as coisas que há nas flores. Mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas. Ele mora comigo na minha casa, a meio do outeiro. Ele é a eterna criança, o Deus que faltava. Ele é o humano que é natural. Ele é o divino que sorri e que brinca. E por isso é que eu sei com toda certeza que ele é o menino Jesus verdadeiro. Ao anoitecer, brincamos a 5 pedrinhas no degrau da porta de casa, graves como convém a um Deus e a um poeta, e como se cada pedra fosse todo o universo e fosse por isso um grande perigo para ela deixá-la cair no chão. Ele dorme dentro da minha alma e às vezes acorda de noite e brinca com os meus sonhos. Vira uns de pernas para o ar, põe uns em cima dos outros e bate palmas sozinho. E para entendermos a criança, hoje vamos discutir algo que está relacionado à questão da constituição da própria criança. Como ela vem a tornar-se sujeito, ou como ela vem a tornar-se uma pessoa. Isso é muito importante porque isso tem uma relação intrínseca com aquilo que nós fazemos no dia a dia, no momento em que planejamos a nossa aula e temos que trabalhar com a criança em sala de aula. Esse trabalho está muito relacionado àquilo que vem acontecendo com a criança ao longo do seu desenvolvimento, ou seja, como uma criança desde pequena vai se tornar um adulto e que processos passam por dentro do seu corpo e, principalmente, pela sua mente, pois à medida que essa criança constitui a sua mente, ela vai se tornar um sujeito capaz de interagir, participar com muitas contribuições para o meio social. Essas contribuições foram estudadas por aquilo que nós conhecemos como psicologia. E a psicologia, desde já, não é um momento apenas voltado à criança, mas durante muito tempo a psicologia tem um papel relevante na tentativa de entender o fenômeno do comportamento humano. Esse fenômeno surgiu como consequência da grande efervescência teórica que houve no começo do século XIX e passagem para o século XX, ou seja, entre os períodos de 1800, 1900 e chegando até os dias de hoje. Esses momentos trouxeram realmente significativas contribuições à medida que a psicologia passava a exercer um papel preponderante na sociedade, rompendo as suas ligações, então, com a
filosofia ou então com a própria medicina. Assim sendo, a psicologia surgia exatamente no momento em que as correntes da filosofia se preocupavam grandemente com aquilo que viria a ser a capacidade mental, ou seja, a capacidade de levar o sujeito a fenômenos elaborados do seu pensamento, e ao mesmo tempo a medicina que procurava estudar o impacto que o próprio corpo teria na formação da mente humana. Essa disputa entre filosofia e medicina abria mão para que a ciência pensasse os fenômenos da consciência e da atividade humana de uma maneira muito peculiar. Exatamente esse fenômeno humano tão único, original, onde a consciência se manifesta, passou a ser o alvo do grande interesse da psicologia. E o grande dilema desse momento era transformar essa psicologia dentro de parâmetros especificamente científicos. E essa ideia de cientificidade da psicologia fez então com que ela criasse diferentes linhas e diferentes formas de observar o sujeito e de poder trabalhar com ele. Assim, entre o período de 1800 e o período de 1850, principalmente na região da Europa, começou a se buscar um método eficiente, uma forma eficiente e que tornasse a psicologia um estudo científico. Como poderíamos levar em conta esse fenômeno humano tão complexo, cheio de subjetividade, ou seja, cheio de múltiplos fazeres individuais de cada sujeito, em algo que pudesse ser organizado de forma científica, de forma organizada, que permitisse que, enquanto ciência, a psicologia se constituísse num ramo que viria da sua base biológica e, aproximada para essa base filosófica, criar um corpo teórico suficiente para que ela pudesse vir a existir. E exatamente nesse período, que já chega então à metade dos anos de 1800, mais ou menos por volta de 1850, na região da Alemanha, nós temos então Wundt, Titchener, tentando estabelecer na Alemanha padrões para o estudo específico da psicologia. Eles buscam leis, eles buscam a organização de uma estrutura funcional capaz de entender como poderíamos estudar o comportamento humano. De que forma isso poderia vir a ser trazido para dentro de uma universidade e produzir ali então um conhecimento específico que permitisse a psicologia se tornar ciência. Como percebemos, a psicologia busca então leis e estruturas que permitam ela estudar o desenvolvimento e a forma com a qual o homem se dá. E isso foi definido a partir de 3 grandes correntes da psicologia, então presentes nessa época. Uma das correntes é chamada da corrente funcionalista. A corrente funcionalista acreditava que era possível estudar o comportamento humano a partir do seu funcionamento, ou seja, da forma com que as relações humanas aconteciam em contato direto com as pessoas e estudando a maneira com que essa funcionalidade poderia estar sendo vivenciada via sujeito e ambiente. Uma outra corrente que estudava de maneira bem clara esse comportamento humano chamava-se de associacionismo. Ela abria mão de certos componentes biológicos simplesmente para trabalhar no âmbito das ideias humanas. Ou seja, ela trabalhava sempre na base da associação de ideias. Como uma ideia simples começava a desencadear uma ideia mais complexa. E como essa ideia mais complexa era ponto de partida para outro tipo de ideia ainda mais complexa, e assim, dentro de uma associação de ideias, poderíamos entender o comportamento humano. E desta forma, ela procurou entender esse associacionismo exatamente à medida que ela procurava ver o sujeito desde a associação de ideias mais básica em função às ideias mais elaboradas. A terceira linha envolvida nesse momento entre 1850 e 1900 está relacionada àquilo que nós conheceremos como estruturalismo.
O estruturalismo já tem como alvo principal o estudo da consciência humana, mas era um fenômeno extremamente difícil de se entender. Por quê? Como chegamos à consciência? Como manifestamos essa consciência? E como essa consciência está relacionada ao papel que cada um tem nas suas trocas com o ambiente e com o meio. Assim, a psicologia, nesse momento, tem como objetivo um estudo de um comportamento humano, e esse comportamento ele foi sempre tomado de uma maneira macro, entendendo o homem como um sujeito íntegro, global, sem diferenças no seu comportamento entre o ser adulto e o ser criança. As influências mútuas da biologia e da filosofia faziam com que se olhasse o sujeito simplesmente já constituído, diferente do que a gente hoje conhece como desenvolvimento infantil. Afinal de contas, vários teóricos, a partir de 1900, passaram a entender que havia uma grande diferença entre a criança que nasce e vai se constituir um ser psicológico e o sujeito adulto, que pensa, raciocina e tem formas de consciência diferentes daquela da criança. Assim, várias correntes da psicologia passaram a surgir nesse momento. Nós temos como exemplo disso a perspectiva inatista, muito vinculada à ideia de um estado biológico de sujeito, onde as estruturas biológicas da criança é que determinariam o seu jeito de ser de adulto. Nós temos também a ideia da Gestalt, sendo ela uma perspectiva muito comum na virada do século, entre 1900 e 1930, onde ela influencia essa visão integralizadora do sujeito, onde meio e biologia passam a ter um papel mais intenso, contribuindo fundamentalmente para aquilo que nós vamos conhecer como sendo a psicologia do desenvolvimento infantil de uma maneira muito específica. E também ainda existe a corrente do que nós conheceremos como behaviorismo, né? Que fala do comportamento onde a consciência, de uma forma geral, é retirada, onde coloca-se a influência e o papel determinante do condicionamento do meio social que leva à constituição de comportamentos chamados de comportamentos humanos. Esses comportamentos eram questionados pelo behaviorismo à medida que eles tomavam que a criança ou o ser humano não tinha consciência daquilo que fazia, apenas se comportavam. Ou seja, essas três correntes que já buscavam uma distinção entre o comportamento adulto e o comportamento da criança, questionavam elementos básicos que poderiam estar relacionados a ser adulto, ser criança, ter consciência e a contribuição entre a biologia e o ambiente na constituição desse fenômeno de comportamento humano, então, tão estudado. A psicologia estava frente a um grande desafio. Como conseguir entender o fenômeno do comportamento humano, abrindo mão daquilo que poderia ser um pensamento puramente biológico, de um pensamento de ordem típica humana, sem que ele também caísse naquelas relações abstrativas da filosofia que entendesse esse pensamento complexo. E essa forma de ver o sujeito e ver o desenvolvimento humano começa a surgir exatamente entre os anos de 1850 e 1900. Uma das principais contribuições dessa época é trazido por Freud. Freud, que era um médico vienense, que nasceu por volta dos anos de 1850, ele via o sujeito de uma forma muito específica. Apesar da sua formação em medicina, ele entendia que essa estrutura biológica era construída ou constituída ao longo do período de desenvolvimento infantil, marcado por diferentes formas da criança se relacionar com os outros. Assim, Freud traz a primeira grande contribuição com o seu método psicanalítico para entendermos o desenvolvimento humano de uma maneira diferenciada daquilo que viria a ser entendido como sendo o comportamento adulto propriamente dito. Ou seja, Freud foi um dos precursores de uma psicologia que entendesse a criança de modo diferente do pensamento adulto. Na mesma corrente, temos as contribuições de Erik Erikson, já nos períodos de 1900. Erik Erikson
que também era um médico, entendia que esse pensamento analítico de Freud, que a estrutura da função neurológica e da função mental crescia gradativamente, era muito mais extensa do que simplesmente aquela que Freud abordava na sua teoria de inconsciente e na sua teoria de estruturação da mente infantil. Erikson dizia que para se constituir um ser pensante adulto, capaz de pensamentos mais elaborados, tudo isso passava por um fenômeno constante de crescimento, onde a adolescência também tinha um papel preponderante à medida que ela provocava crises entre o pensamento do sujeito e o pensamento e os modos de pensar de uma sociedade estruturada e organizada. Nesta mesma época, já na virada dos anos de 1890 e 1900, outras pessoas também questionavam essa dualidade existente entre corpo e mente, ou seja, o papel das funções mentais enquanto capazes de produzir um estado de consciência, um estado de abstração muito relevantes, e o papel da biologia como sendo predisponente desses fatores de crescimento e de maturação cerebral. E exatamente aí surge aquilo que nós entenderemos como sendo interacionismo, ou seja, aquelas correntes ilustradas por um papel ativo entre o biológico e o social. Nessas correntes, nós temos então a contribuição de 3 grandes autores produzindo uma nova forma de pensar o desenvolvimento infantil. Um deles, Vallon, que é um médico, mas que busca o comportamento infantil para além do que nós chamaríamos apenas o comportamento biológico, e ele vai buscar nas relações afetivas e motoras um entendimento da constituição que vem a tornar o sujeito pensante do futuro. Ou seja, Vallon busca essa mútua contribuição entre aquilo que a criança faz e o papel do afeto e da relação que o outro traz sobre a própria criança como fator preponderante para a constituição desse sujeito pensante e desse sujeito produtor de afetividade posterior. Outra contribuição importante desta época foi a produzida por Jean Piaget, que nasceu no final dos anos 1800, mas produziu uma obra extensa durante os anos de 1900, construindo uma relação de 60 anos de estudo sistematizado ao longo dos anos sobre o que é efetivamente o desenvolvimento infantil. É de Piaget que nós tiramos o termo construtivismo. Piaget constrói essa teoria mostrando que a criança vai construindo a sua realidade interior à medida que ela interage e passa por momentos de construção de formas mais simples a mais elaboradas no seu próprio pensamento. Essa contribuição piagetiana é presente nos dias de hoje, principalmente no âmbito da escola e no momento em que a gente vive de educação e de pensar uma criança que gradativamente vai se constituindo ao longo da sua existência. Obras importantíssimas de Piaget, como a construção do real, a construção do juízo moral, mostra exatamente a possibilidade e o âmbito de evolução de uma criança à medida que ela interage com o meio, interage com pessoas, construindo o seu modo de pensar e refletir sobre a sociedade. A terceira perspectiva interacionista, muito presente nos dias de hoje na escola e que vê o desenvolvimento infantil de uma maneira muito intensa e, principalmente, leva em conta o papel do agente professor na constituição da criança que aprende, é a proposta por Vygotsky na perspectiva social histórica. Vygotsky, que também é contemporâneo de Piaget e surge nessa virada do século, entre 1890 e uma obra precoce até 1940, em torno de 1940, constrói pilares de uma teoria onde este interacionismo, esta relação entre sociedade, sujeito biológico e o papel das produções simbólicas e das produções culturais fazem com que a criança possa vir a entender a sua realidade e agir e transformar essa realidade pela tomada de consciência do seu papel de sujeito nessa sociedade. Essa sociedade que necessita de transformações,
a partir da perspectiva social histórica de Vygotsky, atribui à educação um papel fundamental naquilo que nós chamamos de levar a criança a se perceber agente ativo de produções culturais capazes de alterar a dinâmica social, capazes de mudar o perfil da sua comunidade, da sua realidade e da sua família, mostrando um sujeito que toma consciência e que faz parte integrante de um movimento cultural e social próximo à sua realidade. Veja como essa palavra, realidade, é importante para que a gente possa entender a importância dessa perspectiva de estudo que nós teremos pela frente. Qual é a realidade da criança hoje? Aliás, qual é a realidade que nós colocamos o papel da escola e da educação como a necessária para constituir pessoas e sujeitos capazes de participar dessa sociedade? Sabemos que vivemos numa realidade de muitas desigualdades, numa realidade onde a gente percebe a criança do meio menos privilegiado e a criança do meio mais privilegiado, no momento em que não só o seu desenvolvimento biológico lhe permitirá vir a tornar-se um adulto. Percebemos que a educação vai passar a ter papel preponderante na formação e na construção desse sujeito. Ou seja, entender a criança na realidade educacional de hoje é instrumento para que o professor possa praticar um ato educativo que leve em conta exatamente essa diferença de ser de um adulto, que é como normalmente o professor pensa, para uma criança que tem formas, modos, jeitos de pensar muito peculiares a si. A criança, no seu desenvolvimento infantil, seja lá na educação infantil, muitas vezes na creche, ela precisa de uma atenção diferenciada. Ela precisa ser tratada como uma criança que não tem os mesmos recursos cognitivos e não tem os mesmos recursos e ferramentas de comunicação que lhe permitam interagir, questionar, perguntar, relacionar-se com pessoas. Assim, o professor hoje precisa entender efetivamente o que leva uma criança a vir a ser adulta. Que papel a educação tem? Quais as contribuições que a família que está em torno dessa criança, que por muitas vezes não tem condições de tempo, de conhecimento e de atenção para ser presente a essa família, a essa criança, faz com que ela venha para a escola ávida de ser constituída nas suas interações e não pronta, como muitas vezes nós acreditamos. Essa criança é diferente de um adulto. Ela precisa constituir-se nos seus afetos, constituir-se na sua razão, aprender a pensar, aprender a raciocinar, aprender a ter formas de pensamento que lhe levem a ser um sujeito participante dessa sociedade. Assim, a criança hoje, que nasce simplesmente com condições biológicas que lhe são peculiares, vai precisar de um professor ativo, conhecedor das suas diferenças, que ajude essa criança a entender os papéis que existam entre a sua relação com a família, a sua relação com o meio social, a sua relação com o ensino, para que nessas possíveis relações a criança vá formando suas próprias ideias, ou aquilo que nós vamos chamar de consciência de si e consciência do mundo. Essa consciência, ela é constituída nessas interações. Cada um desses fatores, fatores biológicos, fatores psicológicos e fatores sociais, eles dependem desses múltiplos momentos de interação. Ou seja, nada basta um corpo saudável se nós não tivermos relações saudáveis. Não basta simplesmente ter relações saudáveis se nós não traduzirmos a necessidade da compreensão que essas relações saudáveis e afetivas têm para o entendimento das diferenças culturais que existem na sociedade. Assim, a educação infantil tem papel fundamental na constituição desse sujeito que precisa entender e compreender, quando se torna um adulto, como ele pode vir a participar, como ele pode entender essa diversidade de fenômenos presentes na sociedade, na realidade.
Esses diferentes papéis que exercemos na sociedade são constituídos pelas interações. Mas veja que, diferente daquela visão comportamentalismo, eles não nos são impostos pela sociedade. Nós nos apropriamos, nós aprendemos a conhecer, nós aprendemos a pensar a realidade, nós aprendemos a perceber a nossa relação com o social e a nossa relação entre nós e a nossa própria comunidade. Assim, a nossa constituição biopsicossocial é um processo extremamente ativo e dinâmico, onde sociedade e corpo biológico interagirão no sentido de formar um sujeito psicológico, capaz de articular, memorizar, pensar, reagir, refletir, criar, produzir. E esse papel a escola assume à medida que cada vez mais cedo a criança se põe presente à escola, necessitando de interação, necessitando de conhecimento e de fundamentação que lhe permita constituir-se sujeito posteriormente. Uma forma interessante de você compreender um pouco mais a evolução da psicologia é ler o livro Psicologias, da Ana Mercedes Bock, da editora Saraiva. Ela faz uma introdução ao estudo da psicologia e aqui nesse livro você poderá entender um pouco mais sobre esse processo de constituição da psicologia e as grandes linhas da corrente de estudo dela.